Éramos 4 pessoas, eu, 2 outros adultos e uma criança de 10 anos. A criança de 10 anos nos fez a seguinte pergunta: qual foi o momento da sua vida que você mais sentiu medo? E todos nós respondemos, inclusive a criança de 10 anos. Antes de seguir para esse vídeo, eu quero que você se responda internamente. Qual foi o momento que você mais sentiu medo? Coincidência ou não, as nossas 4 respostas, inclusive a do menininho de 10 anos, estava relacionada a uma viagem, a uma aventura. Eu, por exemplo, eu senti medo, o momento que eu mais senti medo na minha vida foi dentro de um avião, quando aconteceu uma coisa que eu não vou nem contar pra vocês, mas eu senti muito medo. E as outras pessoas também tinham algum momento relacionado à viagem. O menininho de 10 anos, ele morreu de medo quando ele se perdeu da mãe dele numa viagem e ele não sabia o que ia acontecer. As outras 2 pessoas, algo relacionados a idioma também dentro de uma viagem, perdidão. E a conclusão que a gente chegou conversando sobre isso foi que todos esses medos que a gente sentiu poderiam ter sido evitados se a gente não tivesse feito essa viagem. Mas a gente também chegou à conclusão que essa viagem foi muito boa e valeu muito a pena. Então, o tema de hoje é justamente a gente falar sobre como a gente precisa enfrentar os nossos medos para viver grandes aventuras. Nós vamos ter medo. E isso é a coragem, né? A gente às vezes fala, quando eu não tiver mais com medo eu vou, né? Pessoa corajosa, não tem medo. Não, a coragem é ter medo e ir com medo mesmo. E aí eu até vendo o documentário da Brené Brown, que eu inclusive recomendo muito, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, tem o documentário Netflix e uma palestra TED no YouTube. Ela fala, né, que coragem vem do latim cor. E cor vem de coração, significa coração. Então, na verdade, a coragem é a gente conseguir entregar-se de todo o coração. Porque o medo é não saber o que vai acontecer. Na verdade, é a emoção que está predominante no momento que a gente está vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Isso dá muito medo, isso dá muita ansiedade, a incerteza do próximo passo. Mas a grande verdade é que a gente nunca soube. Nós temos a falsa ideia de que a gente controla o que vai acontecer. Quando, na verdade, a única coisa que a gente controla é a nossa reação diante daquela situação. Mas muitas vezes, né, o se colocar totalmente vulnerável, se despir totalmente, é como se eu tirasse todas as minhas roupas aqui. Se você não viu o vídeo anterior de ego e ser, dá uma olhadinha lá, tirar todas as minhas camadas do ego e ficar puramente quem eu sou, puramente coração, isso é de muita vulnerabilidade. Porque quem vai falar eu te amo primeiro? Eu ou meu parceiro? Ou minha parceira? E o medo de ser rejeitado? Quem vai chorar na frente da outra pessoa? E aí eu peço licença aqui para ler uma pequena estrofe de um texto que foi escrito por uma aluna minha, que eu não vou falar o nome dela aqui por motivos de privacidade, mas ela me autorizou a ler o texto. E ela diz o seguinte: eu tinha 11, quando eu disse pra mim que ficar triste é coisa de criança, até que eu fiz 15 e disse pra mim que ficar triste é coisa de adolescente. E aí eu percebi, quando eu cheguei aos 20, que ficar triste é coisa de quem está vivo. E é isso, né? Ficar triste é coisa de quem está vivo. E eu vou continuar o texto dela. É muito difícil aceitar a vulnerabilidade. Eu não costumava negar o sentir, sempre fui de me deixar arder. Mesmo. Foi com o passar do tempo e das relações que eu ouvi de muita gente que a gente tem que ser forte e que uma mulher bonita dessa chorando não é possível e que com uma vida incrível dessa você não tem motivo nenhum pra ficar triste. E a minha coragem de mostrar a mulher sensível que sou, com muito orgulho, e que a minha vulnerabilidade não tem nada a ver com todas as maravilhas que eu vivo, foi sumindo. Porque ninguém entendia. E aí ela finaliza falando: felizmente, aprendi que dar a cara a tapa para sentimentos e sensações é um enorme ato de coragem, valentia e força. E não, como dizem, ingratidão e fraqueza. E é isso, né? Você tá sendo vulnerável, você tá aceitando ser vulnerável? Muitas vezes nós colocamos toda aquela capinha do ego para se proteger. A gente sente que a gente precisa dessa proteção. Mas em meio a tanta proteção, a gente vai se guardando dentro de uma capa gigante de medo, de não querer se mostrar, de não querer se abrir, de não aceitar ser você por medo de não ser aceito. Só que a verdade, gente, é que a gente só consegue ser feliz, a gente só consegue realmente se expressar quando nós permitimos a conexão. E a conexão humana só é possível por meio da vulnerabilidade. A conexão humana não é possível com 2 egos, porque os egos vão se chocar com 2 pessoas tentando ser forte. É como se fosse 2 pessoas com uma armadura gigante, né? E elas vão se dar um abraço. Imagina, 2 pessoas com uma armadura gigante vão se dar um abraço, 2 robozão assim, e aquele abraço não dá, entendeu? E mesmo que deu, machuca, ficou machucado. Então,
a gente só consegue gerar realmente conexões quando a gente se despe de tudo, aceita as nossas vulnerabilidades, fala aquele eu te amo primeiro, aceita que, né, não tem necessidade de eu me comparar, simplesmente olhar aonde eu estou, na minha própria história, no meu próprio lugar, e aí eu consigo dar um abraço real na outra pessoa. E a gente consegue sentir pele com pele, ser com ser, dois seres humanos, não duas máquinas, não dois robôs. A própria Brené Brown fala no documentário dela, dando um pouco de spoiler, mas é um spoiler ok, ela conta de um momento que a filhinha dela tava com muito medo de nadar, uma nada de peito que ela ia ter que fazer, acho que era 100 metros, e era super difícil. E aí ela foi mesmo assim, né? Ela, até o último momento ela ficou com muito medo, mas aí a mãe dela, a Brené Brown, incentivou ela, falou, não vai, né? Isso não vai determinar, né, quem você é, você pode passar por isso. E aí a menininha decidiu ir, e aí ela começou a nadar, nadando. E aí um momento já super sem ar, ela olha para um lado e para o outro e vê que não tinha ninguém, e ela falou assim, caraca, eu tô arrasando, né, eu vou até o final e eu vou ser a primeira a ganhar. Ela até ficou mais empenhada, e aí quando ela chegou no final, ela viu que na verdade só tava ela na piscina, as pessoas já tinham terminado a prova há muito tempo e ela não tava ganhando como ela pensou. Pensar que estava ganhando fez ela ir mais rápido e não desistir, mas na verdade ela já tava perdendo. Mas quando ela sai, ela vira e fala pra mãe dela assim, mãe, eu ganhei porque eu fui até o final e eu dei o meu melhor. E aí a gente chega à conclusão que ser vulnerável não se trata do que vai acontecer depois daquela vulnerabilidade. Se trata do simples fato de você passar por cima do seu medo, arriscar e fazer aquilo que você quer, independente do que vai acontecer, e você ter feito já fez de você um ganhador. Ser ganhador não tem nada a ver com outras pessoas, gente, não tem nada a ver com competição. Não tem nada a ver com competição. É você ganhar de você mesmo. Estar em primeiro lugar não é uma medalha. Estar em primeiro lugar é você ter feito seu melhor e ter passado por cima dessas suas limitações. Se essa menininha não tivesse ido nadar, ela ia ficar pro resto da vida, inclusive se diminuindo mais e mais. Cada vez o nosso medo aumenta quando a gente não se arrisca. Já quando a gente se arrisca, a gente fala assim, olha, isso, né, passei. Seja ganhando ou não importa esse resultado, passei. O fato de você passar já faz, se você cair, né, voltar com mais resiliência, voltar mais forte, porque você já fez aquele primeiro passo. E o fato de você ganhar, se for o caso também vai super te empoderar. Então, assim, meu convite com esse vídeo de hoje é te convidar a ser vulnerável, te convidar a tirar essa capa, sabe? De ter que ser forte, de só se colocar onde você sabe que vai dar tudo certo. Gente, nós nunca tivemos nenhum controle do que vai acontecer. Nenhuma relação é segura. Nenhuma relação de trabalho, tava falando afetiva, né? Agora de trabalho, nenhuma relação de trabalho é segura. Se você não quer arriscar porque você gosta da segurança de onde você tá, não é seguro. Na verdade, isso é um grande medo do tamanho da sua alma. Quem eu posso chegar a ser? A gente acha que a gente tem medo do fracasso, mas a gente tem um verdadeiro medo do sucesso. Toma essa. Fracassado você já é. Eu também. A gente tem medo de sucesso, porque se eu começo a fazer tudo aquilo que vem na minha cabeça, tudo aquilo que eu quero, olha que sucesso que pode ser. Porque quando eu faço aquilo alinhado com quem eu sou, é sucesso. E pode ser um sucesso tão grande que eu morro de medo, que eu vou ter muito mais responsabilidade, eu prefiro ficar debaixo da minha cobertinha, sem responsabilidade. E claro, gente, que você vai ser julgado, é óbvio, você vai ser julgado, não acha que não. Se você for falar, não, então eu vou com medo mesmo, mas tomara que eu não seja julgado. Quando você tem um inimigo, você tá no caminho certo, porque você tá dando a cara a tapa, então tá tudo certo. Gente, esse é o recado do vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo que você acredita que pode ser ajudado com esse conteúdo também. E fica aí a reflexão sobre até que ponto você tá aceitando tomar riscos, ou até que ponto os seus medos estão te dominando. E muito importante, isso, gente, não é não ter pé no chão. É muito importante a gente ter uma base firme também para ir com medo mesmo. E essa base firme é planejamento. E tá tudo certo, você se planeja, né? Eu digo assim, se às vezes você não tá arriscando porque é uma profissão nova, enfim, algo nesse sentido, dá uma planejada ali, dá um pé de meia, vê o que pode fazer e vai. Mas não deixa de ir, não. Fala eu te amo primeiro.